Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Boa tarde, Natália. E boa tarde, Yasmin. Tudo bem com vocês? Curtindo a chuvinha aí também? Boa tarde, Juliana. Acabou de chegar também. Tudo ótimo agora com essa chuva, graças a Deus. Aqui na Asa Norte chegou com tudo essa chuva, hein? E onde vocês moram? Tá chovendo também? Aqui ficou escuro até, cara. Tive que acender a luz do quarto. Era 4 da tarde, eu tava acendendo a luz do quarto. Nunca achei que eu fosse ter que fazer isso. Águas Claras. Parece chover em Brasília toda, né? Minha namorada mora no Parkway. Ela falou que lá também choveu. Se choveu em Águas Claras e na Asa Norte, porra, choveu em Brasília toda, então. Amém, Senhor. Amém. Sai dessa seca, não aguento mais. Meu nariz fica todo estragado. Não sei se vocês também assim, ó. Não vai dar para ver pela câmera, não. Meu nariz está com rachado aqui já. Tanto que fica seco assim, sabe? Tipo, seco. Aí eu vou passar a mão e rasga. E sangra. E, meu Deus do céu. Meu pé também, meu pé fica todo ressecado. Parece pé de pedreiro, assim, sabe? Aquela cascona que forma no pé. Parece que eu joguei bola o dia todo, assim. É um negócio... Não tem explicação. Não tem explicação. Isso que eu nasci em Brasília, hein? Tô acostumado, teoricamente era pra eu estar acostumado com essa merda, mas até hoje eu sofro pra caramba. Prefiro uma chuvinha. E aí, gente, vamos começar. Luciana, boa tarde, também acabou de chegar. Acho que tá bom, né? Acho que tá bom. Geralmente são vocês que aparecem mesmo, né? Então vamos que vamos. Nossa penúltima aula. Só falar uma coisa com vocês. Eu esqueci que ia ter um feriado, né? Aquele feriado do 7 de setembro. Eu realmente não estava contando com ele para o cronograma. Claro, depois que eu vi que ia ter o feriado, eu adaptei o cronograma. Mas só para avisar que semana que vem é a nossa última aula de revisão, certo? E eu vou ter que dar 2 conteúdos numa aula só, né? A gente vai revisar 2 coisas numa aula só, que vai ser hidrostática e graftação, tá? Vão ser 2 coisas numa só. Então, seria muito interessante se para a próxima semana você já desse uma revisada teórica, tanto em graftação quanto em hidrostática, para ficar um pouco mais fácil de digerir as questões, né? Para ficar um pouco mais fluida, né? Para a aula ficar um pouco mais dinâmica, beleza? Assim, não precisa ficar horas e horas revisando, não, tá? Só uma olhadinha rápida em hidrostática e graftação para ficar mais rápido de fazer os exercícios, beleza? De boas? Vamos lá. Iniciozinho da aula, quero ver se alguém tem alguma dúvida da lista de trabalho e energia. Algum pedido especial? Já estou com a lista aberta aqui, ó. Só mandar, só mandar. Nobody? Nada, nada, nada? Durar 5 segundos, hein? Fale agora ou cale para sempre. 5, 4, 3, 2, 1. Não foi. Vamos para a lista de hoje, então, né? Hoje vai ser quantidade de movimento. Já botei a lista lá para vocês no Google Classroom. A lista está excelente. Questões fáceis até as questões difíceis. Tem 28 questões, mas eu vou falar de novo. Se você fizer até a questão 20, já está ótimo, tá? As últimas eu coloco bem apelativas mesmo, que é só se tiver tempo sobrando. Até a questão 20, se você fizer, já está ótimo. Eu vou fazer umas 10 questões aqui com vocês, né? Então vai ficar bem pouco para vocês resolverem depois. Vamos que vamos. E hoje Ai, meu Deus. Hoje eu vou direto para as questões, né? E eu vou fazer a revisão teórica em cima das questões, beleza? A revisão vai ser em cima das questões. A gente vai ver como que resolve cada questão de acordo com a teoria, beleza? Vamos lá. Nas colisões de automóveis, as variações de velocidade que o automóvel apresenta são determinantes em relação às forças atuantes sobre os passageiros. Nesse aspecto, há de se reforçar a importância do segurança por todos os integrantes do veículo. Imagine um carro de massa de 0,5 tonelada com velocidade de 90 km por hora. Num plano horizontal liso,
colidindo contra uma superfície rígida, porém elástica. Supondo que o choque dure 1/100º de segundo, 1/100º por segundo, acho que era para ser 1/100º de segundo, mas tudo bem. E que o carro, após a colisão, retorne em sentido oposto ao inicial, com velocidade de 36 km por hora, nessa mesma superfície, a força média atuante sobre o veículo durante o impacto é de... Então, olha só, já sublinhei todas as informações relevantes e o que a gente vai usar para resolver esse problema e várias outras questões desse conteúdo é o chamado teorema do impulso. Pessoal, esse teorema parece bastante com o teorema da energia cinética que a gente usou na aula da semana passada. Vamos relembrar primeiro esse teorema da energia cinética? O trabalho resultante corresponde à variação da energia cinética do corpo. Então, a gente usava TEC, né, o teorema da energia cinética, quando a gente tinha uma força deslocando um corpo por uma certa distância, né, uma força que era capaz de deslocar o corpo, e com isso variava a sua velocidade. Então, sempre que você tiver força, deslocamento e velocidade, você vai pensar no teorema da energia cinética, o TEC. Agora, quando você tiver força, intervalo de tempo e velocidade, você vai usar o teorema do impulso. Então, vocês percebem que a única diferença é que no teorema da energia cinética, você tem o deslocamento, você tem a distância na qual a força foi aplicada. E agora, no teorema do impulso, você não vai ter o deslocamento, você vai ter um intervalo de tempo. Pessoal, esses são os dois teoremas mais importantes da mecânica. São os dois teoremas mais importantes da mecânica. E eles são parecidos. Vou escrever aqui o teorema do impulso para vocês verem. O impulso resultante sobre o corpo é igual à sua variação da quantidade de movimento. E o cálculo do impulso vai ser parecido com o cálculo de trabalho. Só que ao invés de multiplicar a força pelo deslocamento, você vai multiplicar a força pelo intervalo de tempo. Então, é força vezes ΔT. E a quantidade de movimento vai ser massa vezes velocidade. Só isso. mv final menos mv inicial. Então, tá aí. Este é o teorema do impulso. É só jogar aqui os valores que vai dar certo, tá? Vou apagar aqui o teorema da energia cinética agora. Bye. Ok. Vamos lá. No intervalo de tempo, eu já sei que foi 1/100º de segundo. Então, vai ficar aqui, ó, força média vezes 0,01. Isso é 1/100º. A massa do carro é de 0,5 tonelada, que equivale a 500 quilogramas. E aí vai ficar velocidade final menos velocidade inicial. Agora, toma cuidado. Qual que é a pegadinha da questão, né? Onde você tem que ficar atento aqui na questão? Ele diz que depois da colisão, o carro vai retornar no sentido oposto, com uma velocidade de 36 km por hora. Então, na verdade, eu vou colocar aqui, ó, uma velocidade inicial de 25 metros por segundo, né? Se você pegar o 90 e dividir por 3,6, vai dar 25. Pode conferir se quiser. Porém, após a colisão, como ele está voltando, a sua velocidade precisa ser negativa, né? Então, vou dizer que a velocidade final desse cara é de menos 10 metros por segundo, que já seria convertendo, né, o 36 km por hora. Então, aqui você tem que ficar muito atento com a questão do sinal. As questões nunca vão te falar para você botar o negativo. Elas não vão te dar informação de bandeja, né? Não vai vir de graça. Você vai ter que interpretar o problema e pensar, opa, se estão em sentidos opostos,
uma das duas tem que ser negativa e a outra tem que ser positiva. Tudo bem? Beleza? Vamos ver quanto é que vai dar então agora? Força média vezes 0,01 é igual a 500 vezes velocidade final menos 10, menos a velocidade inicial, 25. Pronto, resolvendo essa conta, pode conferir aí se você quiser, tá? Na calculadora, vai dar exatamente 1,75 vezes 10 elevado a 6 newtons. Prontinho. É uma aplicação bem simples, né, digamos assim, do teorema do impulso. Não teve muito segredo, não teve muito mistério, a não ser do detalhe do sinal negativo, né, que você tem que ficar sempre atento. Por isso que eu gosto sempre de desenhar, né? Quando você desenha, você acaba lembrando dessas coisinhas que pode passar batido. Gabarito, letra P de bola. Vamos para a próxima. Qualquer coisa, perguntem, tá? A próxima questão eu esqueci de adicionar, vou adicionar agora. Pronto, é uma que envolve gráficos. 2 gráficos para a gente analisar. Em uma academia, a aceleração de uma esteira e a força exercida sobre ela foram medidas ao longo de 10 segundos. Os resultados estão representados nos gráficos abaixo. Então, olha só, temos um gráfico de aceleração ao longo do tempo e o outro gráfico de força ao longo do tempo. Presta atenção na dica que eu vou passar para vocês, pessoal. Essa dica é valiosa. Quando aparecer um gráfico, né, de alguma coisa em função do tempo, geralmente a área desse gráfico vai te dar uma grandeza importante para resolver o problema. Então, por exemplo, quando você olha para o primeiro gráfico, aceleração por tempo. Vocês concordam comigo que o cálculo de variação de velocidade é só multiplicar a aceleração pelo tempo? Lá na cinemática isso aqui, tá? Lá no movimento uniformemente variado. Geralmente eu escrevo ao contrário, né? Que a aceleração é ΔV sobre ΔT. Mas aí vale a mesma coisa, né? Se eu passar o tempo multiplicando, esse produto vai me dar a variação de velocidade, tá bom? Mas espera aí. Neste caso, nós não temos uma aceleração constante, ó. Esta minha aceleração ela é variável. Começa pequenininha e vai aumentando até o valor de 1. Quando você tem uma aceleração variável, não adianta querer usar essa fórmula. Usar a fórmula não vai dar certo. Qual que então é a nossa segunda opção? Calcular a área dentro da curva. Como sempre, né? Esse método da área é importantíssimo. E aí eu escrevo que a variação de velocidade, já que não vai ser pela fórmula, será pela área do gráfico. Vamos ver quanto é que vai dar agora. Base vezes altura sobre 2, né? 10 vezes 1 sobre 2. Então, a variação de velocidade desse cara foi de 5 metros por segundo. Beleza. A mesma coisa serve para o segundo gráfico, que agora é de força pelo tempo. Se você pensar no impulso, a gente sabe que o impulso é igual ao produto da força pelo tempo. Porém, a mesma lógica vale aqui, ó. Esta minha força, ela não é constante, ela é variável, ela vai aumentando, né, ao longo do tempo. E por isso, não adianta eu querer calcular pela fórmula. Eu vou ter que calcular pela área do gráfico. Então, fica impulso igual ao valor da área, que também deu triângulo, né? Base vezes altura sobre 2. 10 vezes 20 sobre 2. O impulso é igual a 100 newtons vezes segundo. Como eu estou multiplicando força pelo tempo,
A unidade de medida é Newton vezes segundo. Cuidado para não falar Newton por segundo. Eu não estou dividindo pelo tempo, eu estou multiplicando pelo tempo, tá bom? Então, é Newton vezes segundo. Ok, agora que eu já sei a variação de velocidade e que eu já sei o impulso, eu posso usar, mais uma vez, né, o teorema do impulso. Vou abreviar daqui para frente só como sendo TI. Igual técnico em informática, né? Só que agora vai ser teorema do impulso. Vamos lá. O impulso corresponde à variação da quantidade de movimento. E a variação da quantidade vai ser mv final menos mv inicial. Colocando a massa em evidência, pode ficar m vezes variação de velocidade. Acabou. O impulso vale 100, né? Acabei de calcular ali. A massa eu não sei quanto é que vale. E essa variação de velocidade deu 5. Logo, a massa dessa esteira, né, é de 20 kg. E aí, pessoal, de boas? Tranquilo? Lembrando que gráficos é muito importante para a prova do Enem. Você tem que saber explorar todas as propriedades possíveis de um gráfico. E, geralmente, essa propriedade refere-se à área dentro da curva, tá bom? Depois vocês dão uma revisada nisso, se você tiver dúvidas ainda. Vamos para a próxima. Questão 6. Questão 6. Bom, essa aqui também vai ser bem parecido com as outras, né? Só mais uma vez um teorema de impulso, né? Para a gente ter certeza que aprendeu. Essa aqui é a última. Aí na próxima a gente já vai para outro conteúdo. A possibilidade de diminuir o módulo da força que atua sobre um objeto até ele parar, aumentando-se o tempo de atuação da força, tem muitas aplicações práticas, como, por exemplo, o uso de airbags em automóveis ou, nas competições de salto em altura, o uso de colchões para aparar a queda dos atletas. Bom, só um comentário rapidinho, né? Ele está falando sobre o amortecimento, né? O fenômeno de amortecimento, seja de um airbag, seja de um colchão e assim por diante. Qual que é a ideia de amortecer, pessoal? Amortecer uma colisão. Você vai aumentar o tempo para poder reduzir a força. Eu não acabei de falar para vocês que o impulso é igual a força vezes o tempo? Então, se você precisa impulsionar alguma coisa, o ideal é você fazer este impulso por um longo período de tempo para que, de tal forma, a força exercida seja a menor possível, né? Quando a gente tem um produto, né, dois fatores ali, ó, a gente sabe que numa multiplicação, os dois fatores têm relação inversamente proporcional. Se um dos fatores aumenta, o outro pode diminuir e vice-versa, tá? É assim que funciona o amortecimento. Mas beleza, vamos ver o que ele quer saber aqui, ó. Qual é a força média F que atua sobre esse atleta e qual é a variação da quantidade de movimento ΔQ do atleta, respectivamente, nas seguintes situações. 1. Se ele parar 0,5 segundos após o impacto inicial. E 2. Se ele para 0,1 segundo após o impacto inicial. Bom, já fiz aqui um desenho. E o tempo de uma situação para outra, vou chamar de ΔT. Primeiro vai ser 0,5 e depois vai ser 0,1 segundo. Vocês concordam comigo que durante a queda nesse colchão, a pessoa recebeu uma força para cima, né? O colchão vai empurrar essa pessoa para cima com uma determinada força. E a primeira coisa que ele quer saber é justamente qual vai ser a intensidade dessa força recebida pela pessoa. Vamos lá. Vou usar aqui o cálculo de impulso. Primeiro na situação 1 e depois na situação 2. Deixa eu só separar aqui para ficar bonitinho. 1 e 2. Bom, o impulso é igual a força vezes o tempo.
ele já falou para a gente quanto é que vale o impulso. Ele deu aqui, ó, 600 newtons vezes segundo. E o tempo vai ser primeiro 0,5 e depois 0,1. Então fica 600 é igual a força vezes 0,5. Passou dividindo. 600 sobre meio vai dar 1.200 newtons de força. Tranquilo. Mesma coisa para a segunda situação, né? Só trocando agora o intervalo de tempo. 600 no impulso e 0,1 no tempo. Olha como essa força vai ficar realmente muito mais forte, ó. 6.000 newtons. Então, qual seria a situação ideal, né, para um atleta cair sobre o colchão com mais segurança? A situação ideal, certamente, é a primeira situação, que demora mais tempo para ele atingir o repouso, né? Aí ele vai receber uma força de apenas 1.200 newtons. Na segunda situação, seria um colchão mais duro, né? Num colchão mais duro, o tempo de queda seria mais rápido e a força seria maior. Ok, a segunda pergunta seria a quantidade de movimento ΔQ, né? A variação da quantidade de movimento ΔQ. Mas espera aí, de acordo com o nosso teorema, a gente sabe muito bem que o impulso corresponde à variação da quantidade de movimento. Logo, em ambas as situações, a quantidade que ele vai variar é de 600 newtons vezes segundo. O que muda entre as duas situações é a força, né? E não a variação da quantidade de movimento. Nas duas situações, ele vai ter que atingir o repouso, percebe? Nas duas situações, ele atinge o repouso. A variação é a mesma. O que muda é a força. Então, agora é só procurar o gabarito. Deixa eu ver. 1.200, 600, 600. Letra C. Opa, pronto. Agora sim. Belezinha? Dúvidas, choro, lamentações? Então, ó, fizemos agora 3 questões. Ó. 3 questões usando o mesmo teorema. A minha dica é, falou de força, falou de tempo e falou de velocidade, você já pensa na hora no teorema do impulso. Se ele falar de força, de deslocamento e de velocidade, você pensa no teorema da energia cinética. É só lembrar, pessoal, não tem erro. No cálculo de impulso, é força vezes tempo. No cálculo de trabalho, é força vezes deslocamento. Então, pelos dados fornecidos na questão, você vai saber se usa o teorema do impulso ou se você usa o teorema da energia cinética. Combinado? E aí, vocês só vão ficar craques, óbvio, fazendo questões, tá? Fazendo questões que você aprende. Agora, beleza, vamos para a questão 12. Questão 12. Agora a gente já vai entrar na parte de sistemas isolados. Vamos ler a questão primeiro, né? 2 patinadores, um homem e um menino, de massas respectivamente iguais a 60 kg e 30 kg. Estão em pé, de frente um para o outro, em repouso, sobre uma superfície de gelo lisa, plana e horizontal. Quando um empurra o outro, o homem adquire uma velocidade de 0,3 metros por segundo em relação ao gelo. Beleza, aí vem 6 itens, pessoal. 6 itens para marcar certo ou errado. A maioria deles, né, 5 dos 6 itens, são itens conceituais, são itens teóricos. Só tem que fazer cálculo mesmo no item número 1. Mas vamos lá, vamos revisar o conteúdo primeiro. Deixa eu mostrar para vocês qual que é a ideia da questão. O nosso sistema a ser estudado será o conjunto do menino com o homem. Então, quando eu falar sistema, para essa questão, corresponde
a essas duas pessoas juntas, né? Como se fossem uma coisa só. Pensando nessas duas pessoas, vocês percebem que elas duas estão se empurrando, de tal forma que elas vão trocar uma força de ação e reação, certo? Eu vou colocar, por exemplo, o homem sendo empurrado aqui para a direita. E vou chamar essa força de força FAB. Ou seja, a pessoa A fez na pessoa B. E da mesma forma, o garoto recebe uma força do homem, que eu vou chamar de FBA. Força que o B faz no A. Como são forças de ação e reação, eu posso dizer que elas têm a mesma intensidade e a mesma direção, porém sentidos opostos. Agora, cuidado, gente. Eu posso afirmar que essas forças se anulam? Né? Essas duas forças elas estão se cancelando, elas estão se equilibrando? Jamais. Impossível. Porque cada força está atuando num corpo diferente, certo? O garoto recebe uma força e o homem recebe outra força. São corpos diferentes. Porém, se eu analisar os dois caras, né, os dois corpos como sendo uma coisa só, eu digo que o meu sistema é um sistema isolado. Ou seja, eles trocam forças apenas um com o outro, né? Essas duas forças são chamadas de forças internas, porque elas estão literalmente dentro do nosso sistema, tá bom? Tudo bem? Qual que é a ideia da gente ter um sistema isolado, né? Qual que é a vantagem de saber que o sistema ele é isolado? Você vai usar aqui a chamada conservação da quantidade de movimento. A quantidade depois é igual à quantidade de movimento antes. Então, vocês estão vendo que essa matéria parece bastante com a matéria da semana passada. Semana passada, a gente fez bastante o tal do sistema conservativo, né? O que é um sistema conservativo mesmo? É aquele sistema em que conserva a energia mecânica, né? Eu falava que a energia mecânica depois era igual à energia mecânica antes. Aqui é parecido, né? Só que ao invés de falar de energia, eu falo da conservação da quantidade de movimento. Só que a semelhança é gigantesca. Vamos lá, vamos resolver agora? Deixa eu apagar esse sistema conservativo. E na quantidade de movimento vai ficar assim, ó. Vai ficar massa do menino vezes velocidade do menino mais a massa do homem vezes a velocidade do homem. E antes, qual era a quantidade de movimento antes do empurrão? A questão falou que eles estavam em repouso, certo? Então a quantidade de movimento antes é igual a 0. Aí você pode pensar, ué, professor, como é que pode um negócio desse? Como é que pode eu somar duas coisas e a soma de duas coisas fica 0? É porque uma dessas coisas é negativa, né? Uma dessas quantidades de movimento será um valor negativo. É por isso que se um deles vai para frente, o outro obrigatoriamente vai para trás. Porque a soma das duas tem que dar 0. Mas vamos lá, vamos colocar os valores, né? A massa do menino, 30. E a sua velocidade, não sei. A massa do homem, 60. E a sua velocidade, 0,3. Resolvendo isso aqui, você vai descobrir que a velocidade do menino é igual a 0,6 metros por segundo. Na verdade, né, se você fizer corretamente, você vai encontrar que a velocidade é menos 0,6. Só que, poxa, eu quero que vocês entendam que esse menos aqui, ó, é apenas uma questão de referencial, né? Ele está no sentido oposto à velocidade do homem. Ou seja, o homem, ele vem para a direita com uma velocidade de 0,3 metros por segundo. O menino vai para a esquerda com uma velocidade de 0,6
metros por segundo, né? Menos 0,6. Prontinho. Agora sim, eu vou ler os itens para poder calcular, né, e poder julgar o que ele quiser. Afirmativa 1. A distância entre os patinadores, 2 segundos após eles se separarem, é de 1,8 metros? Não sei, né? Vamos calcular aqui, ó. Qual a distância percorrida pelo garoto depois de 2 segundos? Vamos lá, eu quero esse cálculo de cabeça, né? Se a velocidade dele é de 0,6 metros por segundo, depois de 2 segundos, ele vai ter percorrido 1,2 metros. E a mesma coisa para o homem, né? Se ele está a 0,3 metros por segundo, depois de 2 segundos, ele percorre 0,6 metros. Somando essas duas distâncias, 1,2 com 0,6, vai dar realmente 1,8. Então, o gabarito do primeiro item, correto. Pronto, agora o resto é tudo conceitual, tá? Tudo conceitual. Afirmativa 2. A energia mecânica do sistema homem-menino se conserva? Opa, aí já não, né? Eu não posso afirmar que a energia mecânica se conserva. O que eu sei é que se trata de um sistema isolado. Só que eu não sei se o sistema também será conservativo. E na prática não é conservativo. Não é conservativo. Thales, mas como é que você sabe, né? Como é que você pode afirmar isso? A gente pensa comigo, eles ganharam velocidade, certo? Eles ganharam energia cinética. A minha pergunta é simples. Essa energia cinética que eles ganharam veio de uma energia potencial? Ou seja, eles ganharam velocidade porque eles tinham uma altura antes de cair? Não, né? Não tem nada de altura aqui. Ou melhor, será que eles estavam comprimindo uma mola para ter uma energia potencial elástica? Também não. Ou seja, se não tinha nenhuma energia potencial e eles ganharam energia cinética, não houve sistema conservativo, não houve conservação da energia mecânica, né? Foi uma força aí, foi uma energia vinda dos músculos, digamos assim, né? Vinda da energia química dos alimentos que eles ingeriram, que permitiram ter força para empurrar. Afirmativa 2, errado. E a afirmativa 2 já responde a afirmativa 3 também. As forças que o homem e o menino fazem um sobre o outro são conservativas? Errado. Quais são as conservativas, gente? Peso e elástica, tá? Peso e elástica. A força que um faz no outro não tem nada a ver. Item 4. A força externa resultante sobre o sistema homem-menino é nula. Como assim, professor, força externa? Ué, gente, vamos pensar no seguinte. Quais são as outras forças que atuam sobre eles que não é feita um pelo outro? Entende? Então, assim, quais são as forças que o menino recebe que não é uma força feita pelo homem? Eu posso, por exemplo, falar da sua própria força-peso, né? Eu posso falar que o menino tem um peso. Ele tem uma força-peso, que é feita pela Terra. A Terra, ela está fora do nosso sistema. A Terra não faz parte do sistema. Porém, essa força-peso do garoto vai ser equilibrada pela força normal que ele recebe do chão. Então, as forças externas que atuam sobre o garoto estão, de fato, se equilibrando, né? Estão se anulando. E a mesma coisa funciona para o homem, né? Ele também vai ter uma força-peso, porém que está sendo equilibrada pela força normal que ele recebe do chão. Prontinho. Então, de fato, o item 4 está correto. Cuidado com uma pegadinha, viu, gente? Uma pegadinha clássica. Já vi mais de um vestibular. O item falava mais ou menos assim, ó, presta atenção. O sistema isolado, né, um sistema é considerado isolado quando não há forças externas. Olha só o que o item fala, hein? Um sistema é isolado quando não há forças externas. E aí, esse item está certo ou está errado? Pensa um pouquinho, vai. Um sistema é isolado quando não há forças externas. Bom, esse item está errado. Esse item está errado. Pode ser, sim, que hajam forças externas. Pode ser que tenham forças externas atuando. Só que a resultante dessas forças externas é igual
a zero, né? As forças externas ao sistema estão se equilibrando. Tudo bem? Vamos para a próxima. Item 5. Como a massa do homem é maior do que a do menino, a quantidade de movimento do sistema tem o mesmo sentido que a quantidade de movimento do homem. Errado, 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 errado. Eles estavam parados, não estavam? Então a quantidade antes do empurrão era zero. Ou seja, o sistema ele estava parado. E depois do empurrão, o sistema continua parado. Ah, professor, é impossível, porque eles vão sair com uma velocidade. Beleza, mas eu estou me referindo ao centro de massa do sistema. Onde é que vai estar mais ou menos, pessoal, esse centro de massa? Vai. Se tem um menino para a esquerda e um homem para a direita, o centro de massa está mais ou menos por aqui, certo? Fazendo um palpite, ó. Este é o nosso centro de massa. Depois que os dois se empurrarem, o centro de massa continua parado, exatamente como estava anteriormente. Essas forças internas, forças de ação e reação, elas não são capazes de alterar o centro de massa. O centro de massa permanece inalterado num sistema isolado. Belezinha? Então, item 5, errado. E o último item. As forças internas que atuam no sistema homem-menino não alteram a quantidade de movimento total do sistema. Perfeito, melhor que isso, impossível, né? Ele deu a definição redondinha do que é um sistema isolado. Ele acabou de falar o que é um sistema isolado. Forças internas não alteram a quantidade de movimento total. Por isso que eu digo que a quantidade se conserva. Belezinha? Dúvidas, choro, lamentações? Posso continuar? Pessoal, temos um joinha. Lembrem de fazer aquela comunicação, né? Escreva alguma coisa no chat. Ou só manda o joinha aí nos reactions, né? Nos reactions, só para eu saber. Ótimo, perfeito, perfeito, perfeito. Bom, questão 10. Ah, esqueci de dar uma dica para vocês, tá? Dica valiosa, tá? Dica valiosa. Pessoal, o sistema isolado, ele sempre vai aparecer em forma de 3 questões, tá? 3 tipos de questões. E é sério, são sempre esses 3 tipos. Você acaba decorando de tanto fazer questão com o tempo, tá bom? E eu gosto até de brincar falando o seguinte. Se você achar uma questão de sistema isolado que não está nessas 3 situações, eu jogo meu diploma no lixo. Não, brincadeira, não jogo não. Mas sério mesmo, se você achar uma dessas questões, manda para mim, por favor. Eu quero ver ainda uma questão que não seja uma dessas 3 situações. Professor, como assim? Ou vai ser colisão, que são as questões mais comuns de aparecerem, tá? Colisão. Ou vai ser explosão, uma granada que explodiu, né? Uma bomba, um asteroide, enfim, alguma explosão. Ou vai ser um disparo, tá? Ou é colisão, ou é explosão, ou é o disparo, geralmente de uma arma de fogo, né? Ah, um revólver, um arco e flecha, né? Enfim, vai ser algum tipo de disparo. Essa questão aqui é como se fosse um disparo, né? Os dois estão se empurrando, então é como se o homem disparasse o garoto, né? E o garoto disparasse o homem no sentido contrário, né? Quando eu digo disparo, não é obrigatoriamente de arma de fogo, né? Mas é alguma coisa sendo empurrada, sendo disparada numa certa direção e sentido. Sempre, sempre, sempre vão ser essas 3 situações. Então, se for uma das 3, você já pensa, opa, tá explodindo? Tá colidindo? Tá empurrando? É sistema isolado. Eu garanto. Vai dar certo, tá? Eu garanto. E não é à toa que a questão 10 já vai falar de uma colisão. Quer ver? Ó? A figura a seguir representa esquematicamente os gráficos da velocidade escalar versus tempo em uma colisão unidimensional de 2 carrinhos, A e B. Então, olha só. Inicialmente, o carrinho A tem velocidade de 1 metro por segundo e depois vai para 5 metros por segundo. Né? Enquanto isso, o carrinho B tinha uma velocidade de 6 metros por segundo e depois da colisão ele vai para 2 metros por segundo. Olhando para o gráfico, vamos identificar quais são as etapas de uma colisão. Eu tenho aqui a etapa número 1,
Aqui eu vou ter a etapa número 2, etapa número 3 e etapa número 4. 1, 2, 3 e 4. Toda colisão vai ter pelo menos as duas primeiras etapas, tá? Qual que é a etapa número 1? É o que a gente chama de aproximação. Um corpo vai estar mais rápido do que o outro, né? Por isso eles estão se aproximando. O que seria a etapa número 2? A etapa 2 já é a etapa que eu chamo de deformação. É quando já está rolando contato entre eles, né? E um corpo está deformando o outro. Nem sempre você vai observar essa deformação de fato, né? A olho nu. Essa deformação, às vezes, ela é bem pequenininha e você não percebe a olho nu, só a nível microscópico, tá bom? Depois desse ponto aqui, ó, quando as velocidades começam a se inverter, o que era mais rápido começa a ficar mais lento, e o que era mais lento começa a ficar mais rápido, a gente chama de etapa de afastamento. Ou melhor, restituição, perdão. Ou seja, eles já estão restituindo a deformação que foi produzida. Restituição. E por fim, a última etapa é a etapa de afastamento. Ah, beleza, vamos ver o que a questão está perguntando, né? Supondo que não existem forças externas e que a massa do carrinho A seja de 0,20 kg, pede-se, letra A, o coeficiente de restituição. Como é que calcula mesmo esse carinha, hein? Coeficiente de restituição. Vou escrever aqui primeiro. Coeficiente. Bom, esse coeficiente ele serve para medir o quanto de energia foi restituída, né? Classificando a colisão em elástica, inelástica e perfeitamente inelástica, né? O tipo de colisão vai ser dado pelo seu coeficiente. Mas vamos lá para o que interessa, né? Para calcular esse cara, você vai fazer o seguinte, ó. Você vai dividir a velocidade de afastamento pela velocidade de aproximação. Essas velocidades são velocidades relativas, tá? Velocidade relativa de afastamento e velocidade relativa de aproximação. Eu vou escrever assim, ó, VB' menos VA'. Eu coloco linha para mostrar que é depois da colisão, tá? E na aproximação fica VA menos VB. Você pode colocar um inicial aqui, né? Bom, você pode se questionar também por que eu troquei a ordem, né? Vocês percebem que eu faço VB menos VA em cima, só que embaixo eu coloco VA menos VB? Isso é importante para você não obter um coeficiente de restituição negativo, tá? Então é importante você trocar a ordem da velocidade relativa. Tem alguns autores, né, algumas videoaulas, apostilas, que vão fazer você tirar o módulo. Eles pedem para você colocar esse cálculo em módulo, para que não fique nenhum resultado negativo. Só que, sinceramente, não precisa desse módulo, não. É só você trocar a ordem da subtração que vai dar certo. Quer ver? Ó? Qual a velocidade final do B, do carrinho B? 2. E a velocidade final do carrinho A? 5. Então, aqui vai ficar 2 menos 5. Velocidade inicial do carrinho A? 1. Velocidade inicial do carrinho B? 6. Então, aqui vai ficar 1 menos 6. Então, fica menos 3 sobre menos 5, que vai dar um coeficiente de 0,6. Mesma coisa que 60%. E aí, como é que eu vou classificar, então, essa colisão? Restituiu apenas 60% da energia. 40% da energia foi perdida.
né? 40% foi perdido e só restou 60%. A gente diz que essa colisão é uma colisão inelástica. Inelástica. A colisão elástica é quando restitui 100%, que é uma situação ideal, né, como vocês devem lembrar. E se a restituição for 0%, aí você chama de perfeitamente inelástica, que é quando os corpos grudam um no outro, certo? Quando gruda, aí você chama de perfeitamente inelástica. Beleza, letra A respondido, né? Coeficiente 0,6. E agora ele quer saber a massa do carrinho B. Deixa eu abrir um espaço aqui para o cálculo. Para descobrir a massa dele, como se trata de uma colisão, o sistema é isolado. Eu vou conservar a quantidade de movimento igual a gente fez na questão anterior. Vamos lá. Quantidade depois é igual a quantidade antes. Na quantidade depois, eu vou ter a massa de A vezes a velocidade de A mais a massa de B vezes a velocidade de B. O cálculo não vai caber aqui, não. Então, vou passar logo para a próxima página para não ficar muito feio. Pronto. Então, vou passar para cima, né? Então, depois da colisão, eu vou ter a massa de A vezes a velocidade de A, V', e também eu vou ter a massa de B vezes a velocidade de B. É quase que a conservação de energia. É bem parecido com a conservação de energia. Só que ao invés de escrever a fórmula de energia, você escreve as fórmulas de quantidade de movimento. Antes da colisão, eu vou ter a massa de A vezes a sua velocidade inicial, e que eu vou ter a massa de B vezes a sua velocidade inicial. Vamos colocar os valores? Eu sei que a massa do A é 0,2, certo? Então aqui fica, e ele começou com 1 e terminou com 5. Então aqui fica 0,2 vezes 5. E aqui fica 0,2 vezes 1. O carrinho B começa com 6 e termina com 2. Então aqui fica massa vezes 2. E aqui fica massa de B vezes 6. Vamos lá, matemática, né? 0,2 vezes 5, isso aqui vai dar 1. 2 vezes a massa de B. 0,2 com 1 vai ficar 0,2. E aqui, 6 vezes a massa de B. Porque o 0,2 eu vou passar subtraindo, fica 1 menos 0,2. E o que tem massa de B eu passo para a direita, né? Fica 6 massa de B menos 2 vezes a massa de B. Então ficou 0,8. Aqui é matemática, né? Só matemática. 6 menos 2, 4. Quando passar dividindo, a gente encontra que a massa do carro B é de 0,2 também. Quilogramas. Pronto, letra A e letra B respondidos, né? 60% no coeficiente e 0,2 na massa. De boas, choro, dúvidas, lamentações. Vamos passar para a próxima. Todas as questões agora, pessoal, a partir dessa questão 10, né, se eu não me engano, da 10 até a 28, todas elas envolvem você conservar a quantidade de movimento. Então, assim, se você fizer umas 10 questões sobre isso, você vai acabar decorando e ficando craque no assunto. Essa aqui eu vou pular, daqui a pouco eu volto nessa, tá? Quero muito fazer essa 16, porque essa 16 é o típico problema difícil de prova, sabe? Essa questão 16 é aquela questão que em todo vestibular vai ser a questão, sacou? Vai ser a questão. Difícil pra caramba. Não difícil, mas pelo menos trabalhosa, tá? Trabalhosa com certeza. Bom, o pêndulo balístico, inventado no século XIX, é um dispositivo bastante preciso na determinação da velocidade de projéteis
e é constituído por um bloco, geralmente de madeira, suspenso por 2 fios de massas desprezíveis e inextensíveis, conforme mostrado a seguir. Para o pêndulo da figura, considere que o projétil tenha massa de 50 gramas e o bloco de 5 quilogramas. E que, após ser atingido pelo projétil, o bloco alcança uma altura H igual a 20 centímetros. Beleza. Determine a velocidade do projétil no instante em que atinge o bloco. Bom, vocês percebem que acontece duas coisas, né? Tem duas coisas acontecendo aqui. Primeira coisa, colisão. O projétil colide com o bloco. Ponto final. Depois, eles vão ficar grudados, né? O projétil fica grudado dentro do bloco e eles vão atingir uma certa altura. Então, são dois fenômenos separadamente acontecendo. Quando eu pensar na colisão, né, eu vou usar a ideia de sistema isolado. Então, aqui, ó, colisão é um sistema isolado. Vou abreviar, SIST isolado. Como eu falei para vocês, né, quase todas serão de colisão, ou explosão, ou disparos. E eu sei que é um sistema isolado porque quando colide, a força que o projétil faz no bloco é a mesma força que o bloco faz no projétil. São forças internas, tá? Forças internas. Aí eu vou escrever a mesma coisa de sempre. Ó. A quantidade de movimento depois da colisão é igual à quantidade de movimento antes da colisão. Beleza. Depois da colisão, os dois blocos, os dois corpos vão ficar juntos. Então, posso colocar assim, ó. Mzinho mais Mzão vezes uma velocidade V'inha. Beleza? Antes da colisão, eu vou ter o projétil com uma velocidade V0. Ah, Thales, você não vai colocar o bloco também? Gente, o bloco estava parado, não estava? Então vai ficar tipo massa vezes 0. Pô, massa do bloco vezes 0 não precisa colocar. Não tem necessidade de colocar. Se ele estava parado, ele estava com quantidade de 0 e aí fica fora da conta. Tchau, tchau. Vamos simplificar o máximo possível, né? Essa é a ideia. Bom, a velocidade inicial é o que eu quero descobrir, né? E a velocidade que eles têm depois da colisão, eu não sei. Então, estou com essas duas incógnitas aqui, ó. Estou com duas incógnitas. Eu não sei nem a velocidade que o projétil atingiu e nem a velocidade deles pós-colisão. Então, o que eu faço? Vou dar um pause aqui. Vou dar um pause. O que acontece? Durante a colisão, eu posso falar que a energia se conserva? Não, jamais. Na colisão, não se conserva energia. A não ser que seja, claro, aquela colisão perfeitamente elástica. Só que não é o nosso caso. Não é o caso. Eles ficam grudados um no outro, tá bom? Porém, but, contudo, todavia, no entanto, entretanto, depois da colisão, na subida desse bloco, eu posso dizer que a energia se conserva, né? Eles vão ter uma energia cinética que durante a subida vai se transformando numa energia potencial. Então, olha só. Para a minha segunda situação, né? Para o meu segundo fenômeno que está acontecendo, eu posso dizer que o sistema é conservativo. Eu vou escrever assim, ó. Durante a subida do conjunto, eu tenho agora um sistema conservativo. E basta fazer o que a gente estava fazendo na semana passada, né? Eu vou dizer que a energia potencial veio da energia cinética. Só igualar os dois. Ó. Energia depois igual a energia antes. Aí fica
mv² sobre 2. Opa. E na energia potencial, mgh. Vocês estão entendendo por que eu estou somando as massas, certo? Porque já houve a colisão e os dois caras já estão grudados um no outro. Por isso que eu estou sempre somando a massa aqui no sistema conservativo. Mas não interessa porque vai acabar cancelando, né? Bye, bye. Bye, bye. E eu encontro que V' é igual a raiz de 2gh. E aí, pela altura máxima atingida, eu calculo a velocidade desses caras pós-colisão. Vai ficar 2 vezes 10 vezes 0,2. Eu passei a altura de 20 centímetros para 0,2 metros, né? E aí vai ficar, então, 2 vezes 10, 20, com 0,2, 4. Raiz de 4, 2 metros por segundo. Pronto, agora sim. Agora que eu fiz aqui a conservação de energia, calculei essa velocidade que faltava, dá o play naquela conta inicial e vamos descobrir a velocidade do projétil. Vai ficar assim, ó. Soma dessas massas fica 5,05. Vezes 2. E aqui a massa do projétil, 0,05 vezes V0. Jogando isso aqui na calculadora, vamos ver quanto é que dá. 5,05 vezes 2 sobre 0,05. Ok, se eu não estiver enganado, 202 metros por segundo. E aí, pessoal? Dúvidas, choro, lamentações? Isso aqui é o fatality da mecânica. Essa questão é uma das questões mais difíceis que a gente pode ter em mecânica. E quando eu digo difícil, você percebe que não é assim, meu Deus, impossível, que questão é essa, nível ITA? Não, não é isso. Eu digo difícil porque ela envolve as duas situações mais importantes que você tem na mecânica, que é o de sistema isolado e o de sistema conservativo. Só que as duas coisas estão acontecendo separadamente, né? Uma coisa de cada vez. Beleza? De boas. Vamos para a próxima. Essa aqui eu vou dar o jump também, porque eu só quero fazer uma outra aqui. Aqui. Vou logo para a questão 14. Tá? Depois eu volto ali se sobrar tempo, porque eu quero muito fazer essa questão 14. Porque já que foi uma questão da prova do Enem, né, e tal, essa questãozinha bem famosa, essa 14. Vamos ler juntos primeiro, né? O pêndulo de Newton pode ser constituído por 5 pêndulos idênticos, suspensos em um mesmo suporte. As colisões entre as esferas dos pêndulos podem ser consideradas aproximadamente perfeitamente elásticas. Então a gente vai supor, né, a gente vai considerar por aproximação que são colisões perfeitas, né, que são colisões com coeficiente igual a 100%. Ok, julgue as afirmativas abaixo. Afirmativa 1. Ao deslocar o pêndulo da esquerda, elevando-o a uma altura y, e depois soltá-lo, o pêndulo da direita será elevado devido às colisões, podendo alcançar uma altura superior a y. Opa, nada a ver, né? Impossível, jamais isso acontece. Imagina que bizarro. Você vai levantar aqui essa bolinha da esquerda, né? A uma altura y. E você solta. Imagina só se a bolinha da direita acaba subindo uma altura maior do que y. Como que ela ganhou energia para chegar a uma altura ainda maior do que o que tinha antes? Jamais, né? Jamais. O que vai acontecer na prática é justamente o contrário. Já que a gente tem resistência do ar, som, calor, né? Parte da energia acaba sendo dissipada e o que acontece é que a próxima bolinha vai chegar numa altura um pouquinho menor e não maior. Afirmativa 1, erradíssima. Afirmativa 2.
Ao deslocar os dois pêndulos da esquerda e depois soltá-los ao mesmo tempo, é possível que apenas um pêndulo da direita seja elevado devido às colisões. Aí que tá. Era essa parte que eu queria relembrar para vocês, tá? Deixa eu apagar aqui, ó. Deixa eu desenhar agora dois pêndulozinhos sendo levantados, né? Ok, vou levantar esses dois daqui. Vamos chamar de 1, 2, 3, 4, 5. Então, vou elevar o pêndulo 1 e 2. Pessoal, quando você soltar esses dois pêndulos, vai ocorrer uma transferência de velocidade, uma alternância de velocidade para cada colisão. Professor, como assim? Sempre que você tiver uma colisão que ela for perfeitamente elástica e os dois corpos que estiverem colidindo tiverem a mesma massa, ao colidir eles vão trocar de velocidade um com o outro, tá? Mas é uma situação específica. Perfeitamente elástica, mas massas iguais. Então é uma situação bem específica mesmo. Só que aparece em algumas provas de vez em quando, principalmente quando fala-se de pêndulo de Newton. Quando isso aqui for verdade, você lembra em alternar velocidade. Isso acontece também na sinuca. Se você, ao invés de jogar a bola branca, né, você joga uma bola de algum número, né, sobre outra bola de outro número. Duas bolas idênticas. Você vai perceber que elas vão trocar de velocidade. A bolinha que estava parada fica com a mesma velocidade da bolinha que estava vindo, né? E a bolinha que estava vindo com uma certa velocidade vai ficar parada. Simples assim, ó. Bolinha A com uma velocidade e a bolinha B parada. Depois da colisão, a bolinha A vai ficar parada e a bolinha B sai com a mesma velocidade. Então vamos para o pêndulo. Vamos entender o que acontece para o pêndulo. Deixa eu dar até um zoom aqui, ó. Quando a bolinha 2 bater na bolinha 3, ela vai ficar parada e a 3 vai pegar a mesma velocidade da bolinha 2, tá bom? Só que logo em seguida, quase que instantaneamente, a bolinha 3 vai transferir a velocidade para 4. E em seguida, a bolinha 4 transfere a velocidade para 5. Por isso que a bolinha 5 vai sair aqui, ó, atingindo a mesma altura de antes. A mesma coisa acontece para a bolinha 1. A bolinha 1 vai bater na bolinha 2, que bate na bolinha 3, que bate na bolinha 4. Como a bolinha 5 já saiu, então a velocidade final vai ficar para a bolinha 4, que sobe também, atingindo a mesma altura. Ou seja, se você abandona duas bolinhas do lado esquerdo, vai ter que subir obrigatoriamente duas bolinhas do lado direito. Não tem como subir apenas uma, tá? Não tem como você soltar duas e subir uma atingindo uma altura maior. Impossível. E para quem duvida, eu tenho aqui, ó, o pêndulo de Newton. Então vamos ver aí para os mais sérios. Vocês estão vendo aí? Tranquilo? Pêndulozinho, 5 bolinhas também. Eu vou mostrar que isso é verdade, ó. Aqui vai ficar um pouco ruim porque eu estou tendo que segurar com a mão, né? Então vai ficar balançando um pouco, mas o que importa é vocês perceberem a proporção aqui de 1 para 1, né? Então olha só, soltei uma bolinha, saiu uma, vai ficar batendo. Aqui ele vai perder a altitude porque a gente tem calor, a gente tem som, a gente tem resistência do ar. Só que teoricamente falando, era para essas bolinhas ficarem infinitamente trocando de velocidade uma com a outra, tá bom? E se eu soltar duas bolinhas agora, ó? Peguei duas, soltei. Saíram duas do outro lado também, beleza? As outras acabam balançando também porque, como eu estou segurando pela mão, né? Eu fico balançando o sistema todo. Mas a ideia é que fiquem todas paradas e apenas duas fiquem balançando de um lado para o outro.
Ah, professor, e se você soltar 3? Olha só, eu vou soltar 3 de um lado, eu quero que você veja que vai sair 3 bolinhas do outro, quer ver? 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Se eu soltar 4, mesma coisa acontece. Vou soltar 4 bolinhas, vai ter que sair 4, quer ver? 4, 4, 4, 4, 4, 4. Sempre, sempre, sempre a mesma quantidade. Beleza? De boas? Então, o item 2 está errado. Agora, os outros itens vão sair muito mais fáceis, né? Ó, item 3. A colisão não pode ser considerada perfeitamente elástica na prática devido às perdas de energia em forma de som e calor, por exemplo. Perfeito. Na prática, nada é 100%, né? Item 4. Como as esferas são idênticas e as colisões podem ser consideradas perfeitamente elásticas, sempre haverá uma inversão de velocidade entre duas esferas que colidem. Perfeito. É o que eu chamei de alternância, né? Elas vão alternar de velocidade. E a questão 5. Ao elevar duas esferas das extremidades, cada uma para o seu respectivo lado, e abandoná-las simultaneamente, todas as esferas permanecerão em repouso. Não, nada a ver. Olha o que ele está falando. Vou baixar um pouco a câmera aqui para vocês verem. Aqui, ó. Vocês estão vendo o pêndulozinho, né? O que ele está falando é isso aqui, ó. Se eu pegar duas esferas nas extremidades e levantar cada uma para o seu lado, fizer isso aqui. Na hora que eu soltar, elas vão bater e vão ficar paradas? E a energia vai sumir? A energia vai desaparecer do sistema? Impossível, não tem como. Na hora que elas baterem, uma vai trocar de velocidade com a outra. E elas acabam retornando, atingindo de novo a mesma altura. Quer ver? Bate e volta, bate e volta, bate e volta. Na prática, o que está acontecendo é que esta bolinha da direita transfere sua velocidade para a bolinha da esquerda. E, ao mesmo tempo, a bolinha da esquerda transfere a sua velocidade para a bolinha da direita. Então, elas ficam o tempo todo trocando de velocidade. Isso fica mais perceptível se eu levar uma delas mais alto que a outra. Olha que legal. A da direita eu vou subir mais que a da esquerda, quer ver? Olha o que vai acontecer. A altura máxima, né, fica sempre se alternando. Hora quem vai mais alto é a da direita e hora da esquerda. De novo, uma vai ser mais alta que a outra. Essa velocidade fica alternando de uma para outra. De boas, beleza? E aí, pessoal, dúvidas, choro, lamentações? O último item, então, fica errado, né? Prontinho. Acho que dá para fazer mais uma questão, né? Deixa eu ver aqui nosso horário. Não, tranquilo, dá para fazer pelo menos uma última questão aqui. Que é essa questão 22. Eu pretendia fazer outras também, né? Só que acho que essa 22 aqui é mais relevante, tá? Mais relevante. Vamos ler primeiro. Um canhão está fixo em um carrinho que está em repouso e pode deslizar livremente, sem atrito, em um plano horizontal. O cano do canhão forma com o plano horizontal um ângulo alfa de 45 graus. O projétil, de massa de 2 kg, é disparado pelo canhão e abandona o cano da arma com uma velocidade relativa ao solo de módulo igual a v. O canhão, de massa total 500 kg, recua com uma velocidade horizontal de 30 cm por segundo. Calcule a velocidade do projétil. Então, peraí, vamos pegar as informações relevantes, né? Eu tenho a massa do projétil, de apenas 2 kg. Eu tenho a massa do canhão, de 500 kg. E eu tenho a velocidade de recuo do canhão, de 30 centímetros por segundo. Vamos desenhar? Após o disparo, é isso aqui que vai acontecer. Ó. A gente vai ter o projétil com uma certa velocidade aqui a 45 graus, né? Que é justamente a velocidade que eu quero descobrir. Vou chamar de velocidade Vzão, né? E o canhão, ele vai recuar aqui para a esquerda, né? Para trás. Com uma velocidade de 30 centímetros por segundo, que eu já vou colocar como sendo 0,3 metros por segundo. Vou chamar de velocidade V
C, que significa a velocidade do canhão. Bom, como eu falei para vocês, quase todas as questões vão ser de colisão, explosão e disparos. Aqui eu tenho o disparo de uma arma de fogo, certo? Porém, pessoal, a sacada dessa questão é o seguinte. É um sistema isolado, porque a força que o canhão faz no projétil é a mesma força que o projétil faz no canhão. São forças de ação e reação. Só que, porém, but, contudo, todavia, no entanto, entretanto, vocês concordam comigo que o canhão ele não pode se movimentar para baixo por causa do chão, né? Por causa do plano horizontal. Como ele atira o projétil na diagonal para cima, né? Para cima e para a direita, pela conservação da quantidade de movimento, o canhão deveria recuar para baixo e para a esquerda. Né? O canhão ele deveria também se mover na diagonal. Né? O projétil vai para a diagonal para cima, o canhão vai na diagonal para baixo. Porém, não tem como por causa do chão. Logo, se o canhão só pode deslizar para a esquerda, né, na horizontal, eu digo que o meu sistema ele é isolado apenas na direção horizontal. Caraca, professor, pode fazer isso? Pode. Não só pode, como deve. Nem sempre o sistema será 100% isolado, né? Às vezes você vai ter uma direção que tem uma certa força externa, né? Que no caso seria o chão. E em outra direção você está livre de forças, que no caso vai ser a minha direção horizontal. Agora sim, ó, vamos escrever aqui. Quantidade depois é igual à quantidade antes. No depois, eu vou dizer que eu tenho a massa do canhão com a sua velocidade, certo? Mais a massa do projétil vezes a sua velocidade. Porém, olha aqui o the jump of the cat. Como o projétil está sendo disparado na diagonal, o que eu posso usar, na verdade, é apenas uma componente da sua velocidade. Eu estou resolvendo toda a minha questão apenas na direção horizontal. Vou chamar de VPX. E é claro que existe uma outra componente da velocidade, né, para cima. VPY. E no cálculo, o que eu vou descobrir é a velocidade do projétil na direção x. Ok. E o que seria a quantidade de movimento antes? Ué, antes do disparo, estava tudo parado, né? Tanto o projétil quanto o canhão. Então, aqui eu vou botar 0. Vamos fazer essa conta? 500 vezes menos 0,3. Eu estou botando menos, tá? Porque o canhão vai para trás, tá, gente? Como ele vai para trás, eu vou dizer que é menos 0,3 metros por segundo. É uma questão de referencial que eu que decido, né? Eu decidi isso. A massa do projétil, 2. E agora eu calculo essa velocidade na horizontal do projétil. Vai ficar, ó, se eu não estou enganado, 150 sobre 2, 75 metros por segundo. E agora que eu sei a sua componente da velocidade, eu consigo dizer quanto é que vale a sua velocidade total, né? É só olhar aqui para a decomposição e você pode usar esse ângulo de 45 graus aqui, né? Opa. Aqui temos um ângulo de 45. Lembra daquela historinha, né? De seno, com, cosseno? Só aplicar a regrinha de decomposição, não tem erro. Eu vou dizer que a velocidade VPX é igual à velocidade VP vezes o cosseno de 45. Aqui fica 75. É igual a VP raiz de 2 sobre 2. Fazendo essa conta vai dar aproximadamente, tá? Pode conferir se quiser na calculadora, 106 metros por segundo. Se a gente for mais esperto, eu nem precisava ter feito essa decomposição, né? Porque fala sério, ó.
o ângulo, né, de 45 graus, gente. Se o ângulo é 45 graus, a gente tem aqui um triângulo isósceles e a velocidade do projétil vai ser a diagonal dele. Então, para fazer mais rápido, eu poderia dizer o seguinte, ó. A velocidade do projétil é a sua componente vezes raiz de 2. Não é assim que a gente calcula a diagonal de um quadrado? Vai dar exatamente a mesma resposta. 75 raiz de 2, que é aproximadamente 106 metros por segundo. Então tá aí, pessoal. Mais uma questão de sistema isolado, em que eu conservei a quantidade de movimento. Passando um resumão para vocês, então. Tá, uma dica resumo para vocês. Ó. Toda vez que tiver duas coisas se batendo, se empurrando, ou três coisas, quatro coisas, enfim. Mas geralmente são duas, né? Duas coisas se batendo, se empurrando, você vai dizer que o sistema é isolado e conserva a quantidade de movimento, tá? Foi o que a gente fez em quase que todas as questões. O problema é, quando digo problema, são os detalhes a mais, né? O problema é, algumas vezes, além de sistema isolado, você também vai ter sistema conservativo, que foi o caso desse pêndulo balístico aqui, que tornou a questão bem trabalhosa, tá bom? E outras vezes, o problema será na direção, que foi o que aconteceu aqui, no caso do disparo do canhão. O sistema foi isolado apenas na direção horizontal. Então, você tem que ficar muito esperto, né? Muito esperta, só tem mulheres, né? Vocês têm que ficar muito espertas para ver em qual direção que você vai resolver o problema, tá? Quando tiver mais de uma direção, você faz uma direção de cada vez. Tudo bem? Tranquilo? Alguma pergunta final? Dúvidas, choro, lamentações? Temos um joinha, então, para essa aula. Tudo bem? Deixa eu ver quem está comigo ainda. Ótimo. Perfeito. Excelente. Então, ó, não se esqueçam do meu pedido. Por favor, revisem um pouquinho de gravitação e hidrostática para a nossa próxima aula, que vai ser a nossa última aula, na verdade, né? Nossa última aula de revisão. Beleza? Muito obrigado, então, pela atenção. Boa noite para vocês, pessoal. Descansem bastante. Curte aí a chuvinha. Valeu, valeu. Tamo junto. É nóis. Até a próxima. Obrigado a vocês, gente. Obrigado a vocês. Valeu, valeu.